Pronto? Estão vendo? Sim. Desculpa. Sim, todo mundo está vendo? Agora que eu coloquei a tela inteira, eu não consigo ver quando vocês pedem, se tiver mais alguém para entrar na aula, tá? Então, vocês me avisam. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Bom, na primeira aula a gente fez um pequeno histórico aí da evolução da assistência farmacêutica, da farmácia clínica, da atenção farmacêutica. Na semana passada, a gente trabalhou as atribuições clínicas do farmacêutico, e hoje a gente vai falar especificamente de prescrição farmacêutica. Então, a primeira coisa, o que é prescrição farmacêutica? O que vocês entendem por prescrição farmacêutica? É o ato de prescrever um medicamento para um paciente, né? Ou profissional farmacêutico. E o que vocês sabem disso, sobre isso? O que vocês podem prescrever? O que o farmacêutico pode prescrever? Só medicamento isento de prescrição, né? Medicamentos isentos de prescrição. E quando vocês escutam isso, qual a opinião de vocês em relação a isso? Uma bosta. Porque se ele já é isento de prescrição, por que eu vou prescrever? A gente só tá formalizando uma coisa que a avó, o vizinho, o tio, todo mundo faz sem receita. É tipo uma indicação, né? Nem uma prescrição, gente. Ó, toma tal coisa. Então, vamos lá. O porquê da prescrição? Né? Por que regulamentar a prescrição farmacêutica? Isso foi muito questionado quando essa resolução do Conselho Federal ela foi publicada. Desculpa, só um pouco d'água. Porque é exatamente isso. Que raio é isso? Que raio é esse, né? O farmacêutico pode prescrever, mas só medicamento isento de prescrição. Então, ele precisa fazer uma prescrição? Qual é a vantagem da questão da prescrição? Então, a primeira coisa, o Conselho Federal, quando ele publicou essa resolução, ele quis oficializar isso que o farmacêutico faz, que é uma indicação de medicamento. Quando você escreve isso num documento, porque a prescrição é um documento legal, você está assumindo, de fato, uma responsabilidade, principalmente em relação à segurança do paciente. Essa é a principal diferença. Eu posso indicar no balcão da farmácia? Depende, na verdade, se você pode prescrever, você deve prescrever e não indicar. Bom, a sua avó resolveu te indicar um medicamento. Se você tiver um efeito adverso em relação àquele medicamento, o que você vai falar para sua avó? Você vai responsabilizar a sua avó? Você vai dizer para ela que ela foi imprudente, negligente? Não. Que ela cometeu uma imperícia? Não. Por quê? Ela não tem essa responsabilidade legal. Se você acreditar na sua avó, o problema é seu. Mas ela, de fato, não tem essa responsabilidade legal. A questão de ser medicamento isento de prescrição é porque, quando você tem um medicamento tarjado, você tem um maior risco relacionado ao uso desse medicamento. E ele precisa de um diagnóstico clínico, algo que a gente não pode fazer. Nós não temos condição de fazer um diagnóstico em uma farmácia, mas a gente tem condição de prescrever alguns produtos e alguns medicamentos a partir de uma consulta farmacêutica e pensando num processo de cuidado. Quando a gente prescreve um medicamento e a gente coloca isso no papel e assume essa responsabilidade, o que a gente está fazendo também?
A gente está garantindo a rastreabilidade do processo. Você está assumindo uma responsabilidade. É completamente diferente de você só indicar. Se você só indicar no balcão e não der nem nota fiscal, como é que aquele paciente vai dizer ou vai provar que ele comprou na sua farmácia? Mas se você tem uma prescrição, você se responsabiliza, é um documento. Então, a ideia é você responsabilizar o profissional de saúde e garantir a segurança do paciente em relação àquele medicamento. De uma certa forma, ele valoriza o papel do farmacêutico, se isso for feito de forma adequada, porque mostra para o paciente que você, farmacêutico, que você tem um conhecimento e que você é diferente do balconista. Por quê? Porque o balconista não tem ele não tem essa atribuição, ele não pode prescrever um medicamento. Então, a resolução, quando ela foi publicada, ela tinha como objetivo principal a segurança do paciente. Nessa perspectiva, a gente entende a importância da prescrição farmacêutica. E a prescrição farmacêutica, ela não pode ser entendida como um ato somente de prescrição, de prescrever um medicamento, mas é uma das atividades que compõe o processo de cuidado à saúde. Então, quando a gente pensa no processo de cuidado à saúde e nos cuidados farmacêuticos que integram toda essa situação, ou esse contexto, eu posso estar fazendo o segmento farmacoterapêutico de um paciente que utiliza um medicamento de forma crônica, e ele precisa, naquele momento, de um analgésico, eu consigo prescrever um analgésico para ele, porque eu conheço esse paciente, eu tenho prontuário, eu tenho tudo documentado, o processo de cuidado que eu defini com aquele paciente, e eu consigo selecionar um medicamento para ele que não tem interação com aqueles que ele já toma. Mas a prescrição, geralmente, ela está ligada a medicamentos que são sintomáticos. Porque eu tenho que ser muito claro com o paciente, eu vou te dar esse medicamento para aliviar um sintoma, mas se isso não melhorar, se você tiver uma piora do quadro, você tem que procurar um médico. Porque não adianta você, assim, eu imagino que em nenhum lugar do mundo, alguém que tenha dor de cabeça vai passar por um médico. Eu tive uma dor de cabeça hoje, porque eu tive um dia muito difícil, e vou procurar um médico para ter um analgésico. Não, a OMS fala, inclusive, em automedicação responsável. Então, se a Organização Mundial de Saúde fala em automedicação responsável, o farmacêutico pode prescrever. Se a gente pensar na realidade, é muito melhor você ter um paciente que passa por uma consulta farmacêutica e sai de lá com uma prescrição, do que aquele paciente que chega, vai lá na gôndola, pega um comprimido qualquer, passa pelo caixa e vai embora. Que seria a comercialização desses medicamentos aí pelo autosserviço. Então, nesse contexto, nessa perspectiva, a prescrição farmacêutica foi um avanço para a profissão. Mas ainda é uma situação muito complicada, porque a gente tem outros profissionais que não entendem o que é essa prescrição farmacêutica e vários farmacêuticos, a gente já falou disso aqui, que também não compreendem a prescrição farmacêutica. Então, já ouvi de colegas da minha época de faculdade falarem para mim assim, nossa, a gente não quer ser médico, mas ninguém quer ser médico. Mas o farmacêutico, ele tem conhecimento para prescrever alguns medicamentos e alguns produtos. Tudo bem? Deu para entender um pouco o porquê dessa resolução? Deu. Sim, mudou um pouquinho a imagem que vocês tinham ou ainda não? Sim. Sim, não, brincadeira. Não, Vamos pensar mais um pouquinho, então. Então, o que seria
essa prescrição farmacêutica, ela engloba a seleção de opção terapêutica. Sim. Então, eu posso marcar uma consulta com o paciente e definir um medicamento para ele, dentro daqueles medicamentos que eu posso, que eu tenho atribuição para prescrever. Mas não é só isso. Eu posso, numa consulta farmacêutica, ofertar para ele outros serviços farmacêuticos. Então, por exemplo, eu faço uma consulta farmacêutica e é um paciente que utiliza medicamento de forma crônica, eu posso oferecer para ele o segmento farmacoterapêutico. Ou eu posso falar para ele o seguinte, olha, a gente estou analisando aqui e percebo que você faz muito tempo que você não toma uma vacina e a gente está aplicando vacina. Ou você pode procurar uma unidade de saúde para atualizar a sua carteira de vacina. Então, você pode aproveitar a consulta e faz parte da prescrição a oferta de serviços farmacêuticos. O que mais que pode fazer parte da prescrição farmacêutica? O encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde. Você tem diabetes, acho que seria interessante você passar por um nutricionista. Ou você procurar um profissional, educador físico, porque a atividade física pode contribuir para o controle da sua doença. Então, isso é importante. O farmacêutico, na prescrição, ele não vai só lançar na prescrição um medicamento, mas ele pode lançar outras questões associadas que fazem parte do processo de cuidado daquele paciente. A prescrição farmacêutica é uma atribuição clínica exclusiva do profissional farmacêutico. Você precisa, essa prescrição, ela precisa acontecer a partir de uma consulta farmacêutica. Essa consulta tem que ser num lugar privativo, ela não vai ser realizada no balcão da farmácia, porque você não vai conseguir fazer uma anamnese no paciente. Toda consulta pressupõe uma anamnese. Você vai documentar tudo o que você faz no prontuário e o resultado disso é a prescrição. A gente está vendo, não sei vocês em São Paulo, mas eu já vi aqui em Piracicaba várias farmácias que estão montando consultório farmacêutico, onde o farmacêutico pode atender o paciente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? É uma atribuição exclusiva do farmacêutico, ninguém mais pode exercer essa atividade na farmácia, um balconista, um técnico, não podem prescrever medicamento, e o farmacêutico tem que ter claro que ele não pode usar essa questão, essa atribuição, para aumentar a venda da farmácia. Ele tem que saber separar a questão comercial da questão clínica, o que eu acho uma situação muito complicada, mas a gente vai ter que avançar muito nessa discussão para que realmente o ato de prescrever dentro da farmácia não seja entendido com um apelo comercial, porque essa é a minha preocupação, principalmente nas grandes redes. O proprietário entender o consultório como algo que pode aumentar a venda. Eu acho que até aumenta, mas num processo de fidelização do paciente. Não que o farmacêutico, nessa consulta, vai induzir o paciente a comprar um medicamento que não é necessário. Mas isso é importante, a prescrição farmacêutica, ela decorre de uma consulta. E na consulta, a gente tem que seguir todos os procedimentos relacionados a uma consulta, seja ela médica, farmacêutica, mas tem que ter anamnese, exame clínico. Nossa, mas exame clínico é exame físico? Sim. Mas o farmacêutico pode fazer exame físico? Ele pode fazer algumas medições, algumas aferições. Ele pode aferir a pressão do paciente, ele pode verificar se o paciente tem edema de membros, por exemplo, mas você não vai sair apalpando o paciente, porque a gente não tem essa atribuição.
Então, o que a gente tem que ter claro? Qual é o objetivo e a finalidade numa prescrição farmacêutica e ter claro que a gente não pode fazer um diagnóstico. Tudo bem? O que vocês têm a dizer sobre isso? Não tem nada a dizer? Ninguém? Não, Pro. Então, vou continuar. Então, foi aquilo que eu disse para vocês no slide anterior. Toda prescrição farmacêutica deve resultar de uma consulta farmacêutica, considerando as condições para que ela aconteça de forma ética, responsável, baseada nas demandas do paciente em conhecimentos técnicos e científicos. O que eu vou prescrever? Eu posso prescrever vários tipos de produtos, de medicamentos, para dentro dessa proposta de processo de cuidado, mas eu tenho que pensar sempre na demanda do paciente. Já falei para vocês a minha preocupação de entrar em consultório farmacêutico e ver prateleira de suplemento dentro do consultório. Não acho que isso seja adequado, porque, de certa forma, você vai induzir tanto o farmacêutico quanto o paciente a levar aquele suplemento. E eu tenho que tomar cuidado para realizar essa prescrição dentro da minha área de conhecimento. Eu não posso exercer prática legal da medicina e eu devo prescrever o que eu sei, o que eu aprendi e que é técnico e científico. Então, não vou falar para ninguém tomar água com limão todo dia de manhã para prevenir a COVID. Por quê? Isso não é um conhecimento técnico e nem científico. A gente não é um curandeiro, nós somos farmacêuticos. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só deve fazer o que a gente tem competência técnica para fazer. Acho que eu já comentei com vocês, tem uma amiga que disse que aí em São Paulo tem algumas farmácias que estão cobrando essa consulta farmacêutica. Estão cobrando entre 25 e 50 reais. Eu acho que é um procedimento que pode ser cobrado, sim, porque demanda um trabalho e não é um aconselhamento somente como a gente faz no balcão. Então, é uma consulta farmacêutica. Se o farmacêutico está lá, ele não está fazendo outra coisa. Então, acho que ele pode ser cobrado, essa consulta pode ser cobrada, sim. Eu só não sei se a gente ainda tem, assim, se a gente já tem essa possibilidade de cobrar, ou seja, possibilidade de cobrar legalmente a gente tem, mas será que as pessoas pagam por uma consulta farmacêutica? Eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque elas são tão acostumadas a chamar o farmacêutico e pedir orientação de graça na farmácia, que eu não sei se elas pagariam por uma consulta farmacêutica. O que a gente pode fazer no consultório farmacêutico? Eu posso ter um consultório farmacêutico fora da farmácia? Pode. Na verdade, eu acho que seria até mais adequado você ter um consultório fora de uma farmácia, porque daí você não tem essa pressão da venda associada à prescrição. Eu posso, num consultório, fazer anamnese, eu posso prescrever tudo, os medicamentos isentos de prescrição, eu posso prescrever fitoterápicos, por exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, tem consultórios farmacêuticos em algumas unidades, e os farmacêuticos que têm essa especialização, eles fazem auriculoterapia, o que é muito interessante. Eu conheci isso, assim, não sabia que tinha farmacêutico na rede fazendo. Em algumas unidades, o farmacêutico tem uma agenda de auriculoterapia, que é uma prática aí da medicina tradicional chinesa, e que o farmacêutico que é especialista pode realizar. Então, isso é bastante interessante. A gente pode agregar outras questões na consulta farmacêutica. Eu posso prescrever
um medicamento manipulado? Pode, você pode prescrever, sim. A gente tem conhecimento para prescrever, para formular alguma coisa. Eu posso formular um medicamento desde que ele seja isento de prescrição, ou seja, que não tenha nenhum daqueles princípios ativos que seja, que só pode ser vendido com prescrição médica. Então, você pode, sim, prescrever um medicamento para ser manipulado, você pode prescrever um medicamento industrializado, plantas medicinais, drogas vegetais e produtos com finalidade terapêutica. Então, a gente também pode prescrever os produtos. Hoje, farmacêutico tem prescrito muito suplemento. Os suplementos vitamínicos, suplementos alimentares, são produtos que têm uma finalidade terapêutica, mas não são medicamentos e não necessitam de prescrição médica. Então, a gente pode contribuir com o paciente nesse sentido. Bom, além disso, a gente pode prescrever medicamento tarjado? Medicamento da portaria 344? Nunca. Mas, medicamento com tarja vermelha, a gente pode prescrever. Em que situações? Desde que a gente tenha uma especialidade na área clínica, uma especialização na área clínica, e que seja dentro de um protocolo de cuidado. Como assim? Olha, eu nunca vi isso acontecer, mas eu já vi acontecer com a enfermagem. Dentro da equipe de saúde da família, ou da estratégia de saúde da família, existem protocolos que são estabelecidos e, seguindo aquele protocolo, o enfermeiro pode prescrever. Então, ele pode, por exemplo, renovar a receita de um antihipertensivo. Você tem relações naquele serviço, relação de medicamentos, que o enfermeiro pode prescrever. Então, nesse sentido, a gente poderia fazer um trabalho dentro de uma equipe multiprofissional, dentro de um serviço, de ter um protocolo, por exemplo, dizendo que o paciente com hipertensão, ele passa a cada 6 meses no médico, e no intervalo ele passa por consulta de enfermagem, ou por consulta farmacêutica, e daí esses profissionais podem prescrever. Ele é acompanhado por um profissional de saúde, mas não necessariamente precisa passar pelo médico. Dentro de hospitais, isso também pode ser estabelecido, mas farmacêutico, se não tiver dentro de um serviço, se não tiver isso descrito em protocolo, e não tiver especialização em farmácia clínica ou na área clínica que seja, ele não pode prescrever medicamento tarjado. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, Pro. Tá? Então, assim, já vi farmacêutico dizer que prescreveu uma pomada com corticoide. Sinto muito, você não prescreveu isso, né? Se você prescreveu, você infringiu a lei. Ah, não, eu usei a palavra errada, eu indiquei. Pior ainda, você não tem que indicar nada que seja tarjado. Você não pode. E quando a gente vê toda essa modificação legal em relação à hidroxicloroquina, ivermectina, a nitazoxanida, só acontece porque as pessoas não cumprem a lei. Porque se cumprissem a lei, esses medicamentos não seriam vendidos sem prescrição médica. Certo? E agora um caso clínico para vocês, tá? Esse caso clínico, que horas são agora? São 20 para as 8. Eu vou dar uma hora aí para vocês fazerem, igual a gente fez na aula de ontem, tá bom? Então, vamos lá. Ana Maria, 25 anos, procura a farmácia para solicitar um medicamento para aftas. O farmacêutico oferece uma consulta farmacêutica para compreender o problema e prescrever um medicamento, se for o caso. Tudo bem?
O caso depois está lá no AVA, eu coloquei uma cópia lá na tarefa. Ok, Pro. Tá. Tudo certo? Entenderam o caso? Então, Sim. Ana Maria, 25 anos, procurou a farmácia para ficar com afta. Então, primeira pergunta. O farmacêutico pode realizar a consulta proposta? Ele ofereceu uma consulta. Então, primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem. Ele pode oferecer essa consulta baseado em quê? Qual a normativa, portaria e resolução que permite que ele realize essa consulta? Bom, para eu prescrever, mesmo que eu não conheça o paciente, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber o que ele tem. Eu tenho que entender daquele problema. Então, se ela chegou lá e falou assim, eu estou com aftas, o que são aftas? Eu quero que vocês pesquisem o que é uma afta. Existem diferentes tipos de afta. Quais podem ser as causas do aparecimento das aftas? Então, entendendo isso, entendendo o que é uma afta, a fisiopatologia dela, por que elas aparecem, eu vou poder discernir se eu posso prescrever em determinadas situações. Se eu achar lá que tem 3, 4 tipos de afta, eu posso prescrever em todas? Ou não? Porque o que a gente tem que trazer, gente? Eu quero prescrever, mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo. É diferente totalmente chegar alguém lá no balcão e falar, estou com uma afta, me dá alguma coisa aí. Não, eu propus uma consulta, eu vou fazer uma anamnese com o paciente, mas para fazer uma anamnese, eu tenho que entender antes o problema que ele tem. Então, o que são aftas? O que pode levar ao aparecimento das aftas? As aftas, elas são sintomas, podem ser sintomas de alguma coisa? Não sei, é isso que eu quero que vocês avaliem. Depois, qual deveria ser a conduta do profissional? Sentou lá na consulta, vocês avaliaram que pode fazer a consulta. O que o farmacêutico ele pode fazer? Que tipo de orientação ele pode dar para esse paciente? E, por último, eu quero que vocês elaborem uma prescrição com todos os requisitos legais. Então, vocês vão procurar uma prescrição na internet, um modelo de prescrição, e vão elaborar uma prescrição bonitinha, com tudo que tem que ter na prescrição. Lembrando que a prescrição farmacêutica não é só de medicamento. Então, se eu tiver alguma ferramenta, algum procedimento, algum cuidado que eu possa indicar para ela, que tenha evidência científica e que não seja um medicamento, eu também posso prescrever nesse documento. Então, entender que prescrição é um documento legal. Entenderam o que vocês vão fazer? Sim, Pro. Sim? Sim. E depois, então, lá no AVA, depois vocês vão anexar essa prescrição junto com a tarefa. Tudo bem? Tudo. 15 para as 9, a gente volta? Pode ser, Pro. Pode ser? Pode Pode. ser. Então, vamos trabalhar? Vamos. Ânimo, gente! Ok, Pro. Tchau. Tchau. Tchau, até 15 para as 9.